Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito bom estar com você. Tenho certeza que você vai curtir muito o programa de hoje. Vou conversar aqui com Eduardo Mui Laerte, um homem que, na verdade, são muitos homens no mesmo homem, né? Um homem que tem uma capacidade incrível de apreensão, de atividades, de ações. É um grande advogado, criminalista, foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, um fotógrafo privilegiado aqui, um homem que conhece o mundo e as pessoas. É bom definir assim, Eduardo? Pode ir certo exagero. Digamos que assim, eu fico assim, vai descido. Muito bom te receber aqui. Obrigado, Muito um prazer legal. estar aqui com você. Eu estava folheando aqui as fotos, né, do Eduardo, né, os livros, e é tão interessante assim. Primeiro, até para a gente dialogar um pouco a fotografia com o direito, né? O que te faz gostar da fotografia? O que te levou a começar a fotografar? Olha, eu acho que tem uma coisa básica, né? Porque, na verdade, tem todo um caminho da fotografia que é o documental, que é você registrar o mundo. Essa é uma divisão mais tradicional. E eu já vejo a fotografia pelo outro lado, quer dizer, a fotografia é um jeito de você revelar um pouco o seu mundo. Quer dizer, todo o retrato, quando eu faço uma foto da Praça de São Marcos, em Veneza, escura à noite, na verdade, isso tem alguma coisa a ver com o que eu era naquele momento. Então, é um modo de você aprender a realidade, mas você aprende devolvendo. Quer dizer, nessa época, por exemplo, eu usava muito uma câmera Leica, com um filme branco e preto de alta sensibilidade, que dá uma foto, digamos, com pouca definição, mas que tem esse halo. Tanto que o nome desse meu livro de 2003, da terceiro nome, é O Espírito dos Lugares. Quer dizer, não é o lugar que interessa, é o espírito que está ali embutido naquele lugar, das pessoas que passaram, das pessoas que vão passar, digamos, vamos usar uma expressão, a aura do lugar. Paris é a mesma coisa. Paris é a mesma coisa. Esse é um livro, essa foi uma exposição que é muito curiosa. Eu estava estudando em Paris, eu me formei em Direito, eu estudei num período dramático na Faculdade de Direito. Entrei em 64, veio o golpe. E saí em 68, às vésperas do AI-5, logo depois da invasão da faculdade, né? E eu consegui uma bolsa para a França, fui estudar na Sorbonne, em Paris, direito público, liberdades públicas, naquela época parecia uma temeridade. E um dia eu vejo lá no jornal, eu tinha comprado minha primeira câmera própria, né, que era uma Zeiss Pentax, a famosa Spotmatic. Tinha só uma lente 50, mas era uma lente fantástica. E fizeram um concurso genial em Paris. Eles dividiram a cidade em pedacinhos e sortearam num domingo um pedacinho para cada fotógrafo, cada grupo de fotógrafos. E eu fui lá e fotografei no 11M, que é ali perto da Bastilha, da République. E quando eu vi o resultado, né, eram 3 rolos que eu fiz de Tri-X. Tri-X não, era Plus X, sem asa, aquele filme clássico da Kodak. Eu olhei aquilo, achei uma porcaria. Ficou enrolado na caixinha por 25 anos. Eu voltei para o Brasil, ficou enrolado. E um dia, em 95, eu fui abrir aquilo, vamos ver o que eu fazia, né? E comecei a achar bonito, mostrei para a Luísa Estrina, que foi a curadora, ela falou, nossa, que coisa linda, né? Aí ampliamos, fizemos essa primeira exposição que deu esta plaquete, esse catálogo. Que realmente é uma coisa que eu gosto muito, porque fixou. Imagem de 70, que tem o ar do tempo, quer dizer, a foto histórica, ela ganha com o tempo, né? É um mergulho que você faz. Tem uma foto aqui, parece o Hitchcock andando na rua e tal.
E não são lugares Isso, mais isso que é bonitos legal, de Paris. né? Então, Que você vê assim, né? Tem o carro aqui, tem uma mulher com uma criança. Vou mostrar aqui, né? Tem uma mulher com uma criança, tem um taxista. Aí você fica imaginando, né? Essa mulher é qualquer mulher, talvez com qualquer afeto, com qualquer criança. Esse taxista é alguém que espera alguém, né? E é um bairro, digamos que é um Que é bairro coisa de do classe espírito que você média. tá falando, né? Exatamente, não Da é um hora. bairro chique. Não são os lugares mais consagrados. E tem algumas fotos que depois, mais tarde, em 94, mais ou menos, então é o que eu chamei de fragmentos, de 70 a 95, né? E eu tenho esse defeito, que é o mesmo que você tem, a gente adora Paris, né? É. Tem que confessar, não dá para ir toda hora, mas a gente adora. É muito interessante. E eu acho assim, né? Quem tem a oportunidade de viajar, né? Você acaba bebendo uma outra cultura e fica mais humilde, né? Na verdade, você começa a ver tantas coisas diferentes daquelas que você talvez acredite no momento, né? Você se coloca com outras realidades. Isso te ajuda a compreender que você faz parte de uma cultura ali. E que há outras, e que é interessante. Esses tempos eu fui dar palestras na Itália, aí eu fui novamente no Museu do Vaticano. E dessa vez com um embaixador maravilhoso lá do Vaticano, né, o vice-embaixador, o ministro Silvio, e ele me explicando aquele Museu do Vaticano. Eu já fui umas 4 vezes lá, mas dessa vez foi tão diferente, porque ele sabia tanto dali. Eu fiquei, meu Deus, isso aqui tem 2000 anos de história, isso aqui é as catacumbas de São Sebastião, né? Quantas pessoas sofreram naquele lugar. Aí a gente começa a ampliar um pouco a visão do mundo, né? Não, e esse Museu do Vaticano é uma beleza. Uma Eu beleza. estive lá uns 3, 4 anos e fiz uma série de fotos lá dentro. Mas tem a vida da gente tem esse problema, que eu fotografei lá, ainda não deu nem tempo de parar para olhar essas fotos. É como essa, um dia, daqui a algum tempo, eu vou achar, vou ver se tem alguma joia lá e talvez expor, fazer um catálogozinho, um livrinho. E a sua paixão pelo direito é tão grande quanto a pela fotografia? Ela é. Você fotografa momentos do direito também? Ela assim, o direito para mim é uma vivência muito importante, na medida em que a minha formação, uma geração que eu digo, né, que viveu o golpe, viu a repressão muito de perto e tinha um sonho de democracia. Tanto que assim, eu fui ser secretário num governo em que o Montoro trazia uma promessa de mudança e com ideias muito claras sobre os valores democráticos. Montoro, né? Que homem incrível, né? E depois o que a gente viu foi o seguinte, quer dizer, mesmo nos governos que pretendiam ser democráticos, seguidores da mesma linha, foram havendo desvirtuamentos, foi havendo uma perda de velocidade e eu diria que hoje nós chegamos numa situação em que nós estamos vivendo uma crise brasileira, uma crise de valores, a corrupção está muito grande, a economia não está boa, então não bastou eleição para melhorar a situação, né? E eu acho que o direito é uma coisa de luta, realmente, de combate, quer dizer, de você se posicionar, estar do lado, muitas vezes, do mais fraco, de você evitar a arbitrariedade. Então, nesse ponto, eu tenho uma ligação muito grande com o direito. E é tão bonito quando o direito é um instrumento de fazer justiça, né? Exatamente. Embora às vezes a gente veja tantas injustiças, né, praticadas em nome do direito, mas quando você tem de fato um juiz correto, um promotor correto, um advogado correto, um delegado correto, ou pessoas que têm essa aspiração mesmo, né? Você resolver a vida de alguém, você ter a consciência do poder que você tem quando você decide se uma criança fica com o pai, se fica com a mãe, se fulano fica preso, se não fica preso, se o outro que tinha que pagar o aluguel. São coisas do cotidiano, mas que quando a justiça pacifica, né, você resolve. Agora, o que eu sinto, né, nós somos amigos comuns aqui, o Dr. Nalini, presidente do Tribunal de Justiça, teve aqui, fez 2 programas, aliás, e mesmo ele, né, presidindo um dos maiores tribunais de justiça do mundo, dizendo da angústia quando ele percebe o distanciamento da linda teoria do direito e da prática, porque fazer isso na prática parece que está cada vez mais difícil, Eduardo. Esse é o grande problema. As faculdades de Direito ensinam muita teoria e o aluno sai dali achando que o mundo do direito vai ser uma maravilha. E quando ele cai na real, às vezes ele se decepciona, porque é muito complicado o mundo do direito, quer dizer, os tribunais estão sobrecarregados, a justiça muitas vezes não funciona, você tem um número enorme de impunidade, de injustiça. Mas quando a gente muda o enfoque também, dizer, vamos esquecer toda a teoria que você aprendeu na faculdade, vamos pensar no mundo de valores, de fazer o que é correto, de lutar para corrigir uma injustiça, aí é um campo que é quase que uma guerrilha do bem que você joga dentro do mecanismo do jogo da justiça.
e que não é fácil, né? Não é fácil você chegar. Com certeza não é fácil. Eu fico pensando, por exemplo, sistema penitenciário, né? Nós tivemos na semana passada aqui conversando com um psiquiatra incrível tal, e falando um pouco dessas dificuldades de compreensão até do que leva as pessoas a determinadas ações. Mas imagine uma pessoa que vai para o sistema penitenciário hoje no Brasil, né? Há algumas boas experiências de penitenciárias, mas na maior parte delas, ele não vai conviver com bons valores, né? Ele sai, quem é que vai querer dar emprego para alguém que passou alguma vez na vida pelo sistema penitenciário? Que alternativa tem essa pessoa na vida? Então, me parece assim, é meio hipócrita a reflexão de que o sistema penitenciário existe para reformar as pessoas, para que elas possam voltar para a sociedade depois de terem feito algum mal para essa sociedade, né? Você acompanha um pouco as penitenciárias do mundo, assim, que experiências estão dando certo, que poderia inspirar o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil, primeiro, antes de olhar para o mundo, tem que olhar para a sua própria experiência, que é a total falência do nosso sistema penitenciário. E falência por vários motivos, não é um só. Um dos motivos é um certo desprezo pelo sistema penitenciário. Eu posso contar uma experiência pessoal. Em 1987, eu tinha saído aqui do governo de São Paulo, o ministro da Justiça foi o grande Paulo Brossard. E ele me pediu para presidir o Conselho de Política Criminal e Penitenciária. Nós fizemos com o DEPEN, na época, um trabalho de levantamento dos pequenos problemas das penitenciárias no Brasil inteiro. E eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que com R$1 milhão naquela época, botava a casa em ordem. Fizeram um projeto, o ministro encampou, endossou e levou a presidente Sarney. E daí a alguns dias ou meses, recebemos a informação que a previsão orçamentária era de nenhuma verba para o sistema penitenciário, zero, né? Aí, nesse momento, inclusive, sem nenhum gesto grandioso, eu me afastei. Falei, olha, eu vou embora cuidar da minha vida, da minha advocacia, porque se não querem fazer nada, não adianta fazer um papel simbólico. Então, esse é um dos problemas. Quer dizer, dizem, né, que esgoto não dá voto porque está enterrado, o sistema penitenciário não dá voto porque as pessoas não querem apoiar bandido, entre aspas, né? O outro problema é que nós vamos precisar pensar no nosso sistema. Quer dizer, a taxa de reincidência hoje no Brasil é da ordem de 80%. Ou seja, o sistema penitenciário está formando gente que vai voltar para o crime. E qual é o crime? O crime é de roubo. Nas delegacias, o que são os BOs, a grande maioria? Quase 90%. É furto e roubo. Mais furto do que roubo. Por causa de droga, inclusive, né? Uma parte é por causa de... é que tá. Nas prisões, 23% a 25% dos presos são por causa de droga, ou pequeno tráfico. Então, eu diria o seguinte, que precisaria ter uma visão corajosa, a fundo, para rever o sistema. Porque qual é o grande mal do sistema, digamos, como conjunto? É que 99% dos que cometem crime não vão presos. E esse 1% que vai preso, paga o pato e sofre muito. Então, eu diria, se você olhar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, com o que é o nosso sistema penitenciário hoje, vão dizer, mas que absurdo. Como nós olhamos hoje em dia os escravos, o tráfico de escravos, o maus trato nas masmorras e nas senzalas, vamos dizer, mas que vergonha para o nosso país. Nosso sistema penitenciário é uma vergonha para o país. Então, eu acho que nós teríamos que caminhar em duas direções. Primeiro, aumentar a eficiência do sistema de justiça. E, em segundo lugar, se todo mundo fala que precisa aumentar, eu acho que não, acho que precisa diminuir. Se em vez de você prender 1 em cada 100, você prender 60 em cada 100, por 2 anos, não precisa ser por 10 anos, por 2 anos, o criminoso vai pensar 2 vezes. Foi feita uma matéria recente no jornal dizendo o seguinte, entrevistaram latrocidas, gente que roubou e acabou matando. Por que você está preso? Ele disse, eu estou preso porque eu cometi o crime. Por que você cometeu o crime? Porque eu achei que nunca iam me pegar. Todo mundo faz e ninguém paga, ninguém pega. Então eu achei, foi um azar que eu dei. Então você de ser preso nesse país é um azar. Então eu acho que tinha que prender mais gente por menos tempo para aproveitar o sistema penitenciário. E, por exemplo, quem tal, esse pequeno usuário de droga que eventualmente cedeu para o amigo e tal, tem que tirar da cadeia, tem que ter outro tratamento e evitar que a cadeia seja, primeiro, o domínio do crime organizado, formando soldados para o crime organizado. Acho que tem que mudar. Não tem lógica, né? Uma pessoa ficar presa, está com 19 anos de idade, 20, 21, 22, ele fica o dia todo com mais 20 pessoas na mesma cela, 25, dependendo do lugar e delegacia, e não faz nada. Então ele fica 3 anos lá, 4 anos num lugar em que as pessoas têm que, elas têm que
enfim, revezar para dormir, Pois é. para ficar deitado. Então, que tipo de recuperação essas pessoas estão tendo? E aí depois vem- a gente também não tem uma porta de saída, né? O que você faz com o egresso do sistema, né? Para a reincidência de 80%? 80%. Para que não tenha uma reincidência desse Claro. tamanho, né? Pois é, e no tempo do professor Manuel Pedro Pimentel, secretário da Justiça, era anos 60, começo dos anos 60, ele tinha a casa do albergado no interior inteiro. A sociedade, ela dava apoio, as prefeituras cediam, você tinha ali um caminho do preso, você é reabsorvido pela comunidade e começar a trabalhar. Hoje em dia isso realmente está muito difícil. As pessoas não querem, estão com resistência e todo mundo diz, não, preso tinha que trabalhar. O que não percebem é que o que o preso mais quer É trabalhar. É trabalhar, porque ele tira ele dessa ociosidade, dessa coisa de você ficar confinado no ambiente promíscuo, passando mal e sem poder fazer nada, que esse é o maior dos castigos. Né? Me lembro que quando eu fui secretário de Educação, durante um tempo eu fui responsável pela FEBEM também, né? Na Secretaria de Juventude e depois na FEBEM. Aí a gente começou a inaugurar as unidades menores no interior, né? E algumas pessoas dizem, mas é mais caro você colocar menos gente numa unidade no interior. Eu falei, mas aí tem duas questões. Primeiro que você não tira essa pessoa próxima da família, do local em que ela vivia. Você pegar uma criança, sei lá, de Presidente Prudente, né, de 13 anos de idade, que cometeu um ato infracional e colocar aqui no Tatuapé, em São Paulo, ela perde totalmente os vínculos. Depois, assim, pode ser um pouco mais caro, mas vai resolver. Porque se não tiver reincidência, vai ser muito mais barato. Claro, porque o não problema tem- é quando ela sai de lá e ela continua na criminalidade, né? Então, eu acho que a gente está com um discurso muito hipócrita disso, né? Quer dizer, você não coloca o dedo na ferida mesmo que resolva, que minimize o problema, né? Inclusive, assim, você vê a postura, digamos assim, mais rígida em matéria penitenciária, acho que é um exemplo recente, que é uma discussão que está presente. O ministro Joaquim Barbosa entendeu que os condenados do mensalão não podem ter direito a trabalho externo antes de cumprir um sexto da pena. Muito bem. É o direito dele, é uma função jurisdicional, é um ato jurisdicional, ele pode entender assim. Eu discordo totalmente, embora não é que eu diga torça para os mensaleiros, eu acho que a condenação, havia provas no processo, não é isso. Eu digo o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça já tinha fixado uma jurisprudência importante, seguida em vários estados do Brasil, no sentido de que, na medida em que o regime é semi-aberto, deixa logo ir trabalhar fora. Por que vai ficar preso sem poder trabalhar, sem poder produzir, nesse ambiente? Então, digamos, eu, com todo respeito ao presidente Supremo, acho que está errado. Eu acho que nessa matéria a gente tem que abrir a cabeça e ver o que provoca menos dano para o preso e principalmente para a sociedade. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo aqui gostoso com o Dr. Eduardo Mulaerte. Até já. Estamos de volta aqui no Mundo Melhor, hoje com o Dr. Eduardo Mulaerte, que é fotógrafo, advogado, jurista, pensador, contista, né? Aqui são contos, as letras da lei. A gente falou um pouco dessa questão do sistema penitenciário, falar um pouco do advogado, né? O Brasil, esses dias o Gerdau disse que o Brasil precisava menos de faculdade de Direito e mais de faculdade de Engenharia, né? Porque a Engenharia faz o Brasil ganhar mais dinheiro e o Direito, às vezes, faz perder dinheiro, né? Assim, essa quantidade de advogados. E o advogado, assim, ele é essencial para a Justiça, diz a Constituição Federal, mas as pessoas, às vezes, começam a ter essa visão do advogado como aquele que enrola, que mente, que... Advogado pode mentir? Não, advogado não pode mentir. Aliás, está escrito no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, e no Código de Ética, que o advogado tem compromisso com a verdade. Quem vai eventualmente mentir em sua defesa, e a justiça brasileira aceita que isso é legítimo, é o cliente do advogado, que às vezes mente até para o advogado. Quer dizer, o advogado sempre diz, você vai mentir para o juiz, problema é seu, mas não minta para o advogado, porque você se arrepende. O advogado tem que saber o que aconteceu. Nos Estados Unidos, por exemplo, se uma pessoa é acusada e o juiz pergunta, você roubou lá o sabonete, se ele disser não e tiver roubado, ele é condenado por crime de perjúrio, que é uma pena às vezes maior do que a do crime. Aqui no Brasil não, é um conceito amplo do direito de defesa que a pessoa pode dizer, não fui eu. Perjúrio é só para testemunha, compete à acusação, então, fazer a prova, que é uma visão liberal que eu acho interessante. Ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo,
Os advogados ficaram com uma fama horrorosa, mas não é nem por não mentir, porque lá é muito mais estrita essa regra da verdade, que vem desde a maçã do George Washington lá. E é a questão da indenização, da responsabilidade civil. Porque lá, qualquer coisa que aconteça, o advogado entra com uma ação de indenização de $1 milhão. Você cai na calçada, ele vai processar o dono da casa. Se raspar o carro, vai processar não sei quem. Se no restaurante a comida se achou uma coisinha... E são valores muito altos. Então, todo mundo tem pânico, né? Tem medo dessa visão americana do advogado. Aqui no Brasil, eu diria o seguinte, quer dizer, alguns advogados efetivamente se aproveitam das falhas do sistema. Você não pode pôr a culpa no advogado se o tribunal do júri leva 10 anos para julgar, ou 12, um homem que matou a amante e fez picadinho, que também não precisa 10 anos para fazer essa prova, né? Ou acusado disso, digamos que não tenha feito, mas julga, resolve. A doutrina americana mais moderna fala que a doutrina do direito penal tem que ser dos 3 S's, que é sharp, short, shock. Ou seja claro, julgue rápido e choque. Ou seja, choque no sentido de que dá uma resposta imediata. Se ele matou, está provado, vai para a cadeia. Não importa que não vai ficar a vida inteira, mas resolveu aquele problema, passa para frente. E o advogado, por outro lado, quer dizer, fala muito, né, que o nosso é um país de bacharéis e tudo. Na verdade, durante todo o período de ditadura, a grande resistência de onde veio? Foi dos jornalistas, né, no Barbosa Lima Sobrinho, por exemplo, e dos advogados, Sobral Pinto, e de tantos que lutaram na defesa de preso político, numa época em que isso era um risco de vida, até era um risco de prisão. E eu acho, quer dizer, agora, isso não tem a ver com a quantidade, a proliferação de faculdade. E até há uma dúvida sobre essa visão, se deve criar muita faculdade de engenharia. Porque o brasileiro tem essa mania, você só vale aqui na tradição portuguesa se tiver um diploma. E, de repente, escolas técnicas na área de engenharia poderiam formar milhões de pessoas muito mais úteis ao país que o número infinito de engenheiros. Precisa de engenheiro bem formado, isso sim. E a advocacia também, há uma proliferação de faculdade. Quando eu me formei, faz um tempinho, na verdade eu era o número 21 mil da OAB, hoje são 300 mil em São Paulo. Então, muita gente, isso os que conseguiram passar no exame da ordem. Quer dizer, são despejados milhares. Então, agora, boas faculdades de Direito são importantíssimas, porque é daí que se cria uma tradição de gente boa para a magistratura, para o Ministério Público, senão há um empobrecimento desse mundo. O que você acha que é fundamental na formação de um profissional para o direito? Que conselho você dá a um jovem que está acompanhando, quer ser advogado ou juiz, promotor, tal? Que conselho você dá? E olha, eu daria um conselho que foi o mesmo conselho que o prefeito de uma pequena cidade no México deu para a sua polícia e obrigou a polícia a adotar. Que foi o seguinte, leitura. Leitura, ler ficção, não ler só o livro de direito. Livro de direito, ler é obrigação. Por que é a leitura, eu diria? Eles fizeram essa experiência muito interessante na cidade do México. E o Angel Gurria escreveu um artigo no Financial Times em 2006 relatando essa experiência. O Angel vem todo ano para a Flip, um dos grandes entrevistadores da Flip, e dizendo o seguinte, que o chefe de polícia, para melhorar a polícia, contratou muitos jovens, queria acabar com a corrupção, então ele criou um ritmo de eles lerem um livro por mês, o que é raro. Em geral, o preso lê, né, para descontar dos dias de prisão. E o polícia, por que o polícia, o juiz, o promotor, o advogado tem que ler? Ele dá 3 explicações. Primeiro, você amplia o vocabulário. Você ampliando o vocabulário, você dialoga melhor com todo tipo de gente e melhora a sua comunicação com o mundo. Segundo, você aprende a ter alteridade, quer dizer, a ver o ponto de vista do outro. E ele conta de uma história... Porque você está lendo mais histórias, conhecendo mais vidas. Né? E que o policial ficou muito encantado, que era de um espião que começou a espionar o outro e começou a ver o mundo pelos olhos do outro. Então, eu diria, isso, no fundo, transforma o ser humano quase que o que diz a religião. Quer dizer,
é o seu irmão. Ele é diferente, ele é bandido, mas é importante você ver como ele pensa, que ele também é gente, que ele também tem valores. E terceiro, através da leitura, e o que eles liam, né? Eles liam Cervantes, por exemplo, Dom Quixote, mas liam também o Rubens Fonseca, liam também os 100 Anos de Solidão e o Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, o Conan Doyle, enfim, uma gama ampla. E, através da leitura, você desenvolve uma coisa que é fundamental, que é valor. É você dar valor para certas coisas e ver que há personagens no conto que agem assim porque eles têm um caminho, eles sabem que tem uma direção certa. Porque no mundo, onde todo mundo fala, vamos só no que for lucro, no que dá dinheiro, no caminho mais fácil, às vezes a literatura, a ficção, ajuda você a ver que não é bem assim, quer dizer, você tem aqui, às vezes, uma missão. Se você é policial, se você é juiz, tem uma missão, não é só ir lá e dizer, não, esse aqui vai para a cadeia, esse vai para a cadeia, esse vai para a cadeia, não. Cada um que entra, eles têm que olhar no rosto e ver que é um ser humano, que você está eventualmente acabando com a vida dele e que você tem que ver assim, em que medida dá para melhorar as condições em que ele vai ter uma oportunidade ou não. Você falou isso, eu lembrei de um filme alemão que chama A Vida dos Outros, que é essa história do espião, né, que vai espionar a vida do diretor de teatro lá. Ele fica tão impressionado com aquela vida que ele acaba querendo defender, né, se apaixonando por aquela história. Um filme maravilhoso. Filme maravilhoso. E é tão interessante isso porque é fácil a gente julgar, né? Aí quando você começa a ler, você se coloca no lugar do outro e fala, talvez eu também pudesse fazer isso, uma briga de trânsito, né? Um dia que eu estou nervoso, uma coisa, isso até nos ajuda a conhecer melhor o ser humano. Eu também falo isso muito para os meus alunos de direito, né? Que quer 3 conselhos, leia, leia e leia, né? E leia coisas extrajurídicas, né? Leia Machado de Assis, Guimarães Rosa, leia os clássicos, né? Cervantes. Um livro maravilhoso para refletir sobre o perdão, né? E uma segunda chance é Os Miseráveis, do Vitor Hugo, né? Que ele é genial. O perdão daquele monsenhor lá, daquele padre, muda totalmente a vida dele, né? Se não tivesse aquele homem, como é que ele poderia... E ele tinha roubado, se não me engano, era um pedaço de pão para a filha da irmã dele, né? E por causa disso foi passando o tempo. E há muitos casos assim, de uma pessoa que cometeu um pequeno delito e ela vai ficando porque não teve advogado, porque a justiça foi lenta, porque ninguém defendeu, e vai passando o tempo e ela está lá, trancafiada, né? É absurdo de gente presa porque roubou shampoo, porque roubou uma galinha. Você falou no livro, né, nos contos, esse livro é muito interessante, essas letras da lei, porque justamente são todos advogados de algum prestígio, ou juristas de algum prestígio, que escreveram contos, que foram reunidos, e eu tive uma honra de fazer as fotos para o livro. Então, o livro é todo ilustrado com as minhas fotos. E tem aqui, por exemplo, figuras de mais alto nível. Por exemplo, o nosso amigo comum que você citou, Naline, que escreve um conto que não é jurídico, mas é sobre um juiz que quis ser o melhor, quis ser um modelo como juiz e como aconteceu. Você tem aqui vários colegas seus da Academia Paulista de Letras. Tem o Eros Grau, que foi ministro do Supremo, com um conto levemente erótico, como ele gosta. Os contos dele são sempre eróticos. Você tem também... Que é um outro apaixonado por Paris também. Ele, aliás, disse que está indo agora, em breve. O Miguelzinho Reale, o Luiz Francisco. Que também é da Academia. Também da Academia. E o Gregório também, que é da Academia, encantado com essa ideia. Quem organizou o livro, teve ideia, foi o Pierre Morot, que é enfim, que é meu sócio na Casa do Saber. Só na Casa do Saber, que eu fui grande frequentador. Aliás, você sabe que eu cheguei no caminho dos contos graças à Casa do Saber. Eu comecei lá fazendo o curso da minha ídola, minha mestra, que é a Noemi Jaffe, de escrita criativa, fiz todos os cursos dela, e hoje nós temos um grupo que chama-se Coletivo Literário, que se reúne semanalmente, a gente estuda, produz, sob orientação e inspiração da Noemi. Aliás, esse livro, o 336 Horas, é outro livro curioso, a Casa da Palavra, que editou os dois, que nós fizemos trabalhando sob a orientação da Noemi, e isso é interessante, porque todos tinham o mesmo desafio. São 24 horas na vida de alguma pessoa que trabalha numa corretora de seguros. Então, o que parece um assunto árido, deu uma pluralidade muito grande aqui, e até, curiosamente, contra a nossa expectativa, é um livro que tem uma razoável venda. Eles, de vez em quando, lá dão satisfação para a gente, que vendeu e tal. Então, é um caminho muito bacana. Aliás, por falar em academia, eu até tenho um tema que eu tenho guardado para mim, mas eu queria compartilhar.
Nessa fase em que vocês estão abrindo um pouco o espectro da academia, eu acho que devia abrir uma brecha para entrar algo da fotografia, que é um tipo de escrita, que é a escrita da luz. Então alguém, ou algumas pessoas, ou uma pessoa, deixar entrar, abrir um pouquinho, porque vocês têm lá o teatro, vocês têm até a medicina hoje. Tem medicina, e tem do tem pessoal do jornalismo. jornalismo. Então, às vezes os fotógrafos ficam assim como se fosse um outro mundo, e é muito próximo. Eu, inclusive, tenho trabalhado um pouco com esse tema da fotografia e literatura. Há vários livros concentrando temas de literatura ligados à fotografia, a foto do coronel, por exemplo, do nosso líder argentino, falha o nome agora, que não é o Boris. Manuel Puig, não. Não, o mais tradicional do coronel. Bom, enfim, escapa nesse momento, mas tem uma série de peças assim que vão a fundo na questão dessa correlação. Enfim, como há uma correlação também fotografia, cinema, literatura, que eu acho que é um campo muito rico. Hoje em dia, a própria Magnum, que é o mais tradicional dos estabelecimentos fotográficos, que tinha um Cartier-Bresson, hoje em dia o fotógrafo da Magnum é obrigado a fazer filme com a sua câmera, e eles têm a Magnum in Motion. Se você entra no site, é fascinante. Então você vê não só as fotos, como eles fazendo ao vivo, em campo, é um mundo fascinante. Boa ideia. Aliás, a Academia Paulista de Letras, a gente, graças a Deus, ela está abrindo cada vez mais, tem pessoas incríveis. E essa ideia da Casa do Saber, né? Esse ano a Casa do Saber completa 10 anos. E a gente, quando criou a Casa do Saber, a ideia era exatamente essa, né? Ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais, de uma forma gostosa, né? Eu lembro das primeiras discussões que a gente falava de saber e sabor. O saber tem que ser saboroso. Então, você tem que ter prazer de estudar a história da China, estudar fotografia, de estudar um conto, filosofia e tal. E a gente quer fazer isso na Academia Paulista gratuitamente, porque a Casa do Saber é muito legal, mas não é todo mundo que tem condições. Embora a gente não tenha cursos muito caros, mas para algumas pessoas não tem como pagar aquilo. Não tem mesmo. E a Academia Paulista está ali né, no Lago do Aruche, perto de metrô e tal, e ajudar as pessoas a terem mais acesso. Esses dias eu entrevistei fui entrevistado, aliás, em Brasília, por alunos do Gracinha, do Colégio Gracinha, que é um colégio excelente, o nível das perguntas excelente e tal. E aí chegou uma hora que a gente estava falando, né, de viagens que eles faziam para fora do Brasil, e eles falaram assim, é uma pena que os alunos da escola pública não falem inglês, né? Eles não sabem falar inglês. Um aluno falou, eu falei, eles não sabem, por que será que eles não sabem? Será que vocês são mais inteligentes do que os alunos de escola pública? Será que os alunos do Uruguai que falam inglês são mais inteligentes que os alunos brasileiros, né? Não falta inteligência ali, falta oportunidade. Quando você não dá oportunidade, você joga fora talentos, né? Você rouba o futuro de alguém. E quando você abre essas possibilidades, fotografia, eu me lembro dos trabalhos na FEBEM de fotografia também, eram geniais. Porque assim, você ajuda a pessoa a descobrir a sensibilidade por meio de uma arte, né? Se você não descobre, aí você fica dizendo que não tem talento, né? Lembrei o contista, o Cortázar. A foto do coronel, uma peça fantástica. E você falou de FEBEM, nós tivemos uma experiência, eu sou conselheiro do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O IDDD organizou, há anos atrás, um concurso de fotografia dentro dos presídios da FEBEM, com presos e funcionários. E eu fui membro do júri, foi uma coisa fantástica, foi uma integração, uma revelação, surgiram tantas surpresas. E você está falando da experiência da academia, eu tive uma experiência ano passado maravilhosa, na Biblioteca Mário de Andrade. Eles deram um curso de literatura brasileira, ou melhor, de literatura, de romance, que durou acho que uns 4 meses. Todos os sábados de manhã, era das 10 ao meio-dia. Os melhores professores da USP, grátis. Você sabe que fazia fila na porta de um quarteirão para conseguir entrar, lotou aquele auditório. As pessoas vão e brigam, né, para entrar, compram um livro, querem saber, tem um desejo, assim, abrindo espaço, é uma beleza. O que São Paulo é um celeiro, assim, que você tem gente para alimentar. De volta daqui a pouco, continuando essa conversa aqui com Eduardo Mulaert. Estamos de volta aqui no Mundo Melhor, hoje conversando com Eduardo Mulaert. Muito legal essas conversas sobre direito, a gente vai falar um pouquinho mais com ele, mas sempre no começo do terceiro bloco a gente responde alguns dos e-mails das pessoas que nos mandam aqui para o programa. O e-mail de hoje é de uma mulher que mora no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: Chalita, preciso muito de ajuda. Moro no Rio de Janeiro, tenho 28 anos,
Estou casada há 7 anos e tenho uma filha linda de 5 aninhos. Eu e meu marido casamos porque estávamos muito apaixonados, mas depois do nascimento de nossa filha, ele mudou muito. Chega tarde em casa e tornou-se muito agressivo. Tenho até vergonha de contar, mas ele tem me batido com frequência e eu estou sofrendo muito. Não tenho coragem de contar isso para ninguém, mas a minha filha está começando a falar sobre esse assunto para as pessoas. Não sei o que fazer, não quero denunciá-lo, porque afinal de contas ele é o pai da minha filha que eu amo tanto. Por favor, me ajude. Olha que história complexa, porque a gente não sabe todos os meandros da história aqui. Ela até coloca o nome na carta, a gente tirou o nome dela. Olha, enfim, depois o Eduardo fala o que ele acha, mas na minha opinião, mulher nenhuma tem que apanhar de marido. Nenhuma. Não tem, você já está dizendo que a sua filha de 5 anos já está falando sobre isso. Então, a sua filha de 5 anos vê o seu marido batendo em você. Claro que casamentos passam por crises, tem dificuldades, é muito bom quando as crises passam, mas há limites nas relações, né? Uma mulher não pode apanhar do marido. Ah, mas é o pai da minha filha, é o pai do meu filho. Não importa que seja pai de 10 filhos seus. Nenhum homem tem direito, por nenhuma razão, de bater em nenhuma mulher. Aliás, nem homem bater em homem. Ninguém tem direito de bater numa pessoa. E há muitos casos de mulheres que morrem depois, né? O marido começa batendo um pouco, bate mais, se acostuma com isso, acho que vai mandar na mulher. Então, assim, a minha opinião aqui é que tem que denunciar sim. Nenhuma mulher tem que passar por isso, não tem cabimento. Às vezes a mulher, ele bate. Eu já ouvi histórias, Eduardo, de mulher dizendo assim, não, meu marido bate em mim e minha mãe diz o seguinte, quando ficar velho, para de bater. Então você vai apanhar a vida toda esperando o seu marido ficar velho para parar de bater. Então, é claro que aqui a Rede Vida é o canal da família, a gente defende a família, mas uma família em que um homem não espanque a sua mulher. Você vai criar uma filha totalmente desequilibrada depois, vendo o marido batendo na mulher. Há medidas protetivas para as mulheres hoje, elas vão ser usadas, né? Hoje você tem defensoria pública em tudo quanto é lugar, não sabe onde tem, fala com um promotor, vai num fórum próximo da sua casa, tem medo de delegacia, enfim, mas você precisa colocar um limite nisso. Estou falando alguma bobagem? Eu concordo 100% em gênero, número e grau, porque eu acho o seguinte, eu começaria quase que colocando o seguinte, vamos esquecer a interessada, vamos pensar na filha. Essa menina, será que a mãe quer que ela cresça para apanhar do marido? Será que ela cresça para ser alcoólatra, para ser drogada, que é o que acontece com criança criada num ambiente de violência? Não tem cabimento encostar a mão numa mulher. E o Brasil, felizmente, tem hoje delegacia da mulher, tem apoio e tem a Lei Maria da Penha, que protege totalmente. Então é o seguinte, bater na mulher não precisa ser seguido uma vez. É caso de polícia, vai para a delegacia, põe na mão da justiça. É dramático, é. Eu dou exemplo, por exemplo, uma coisa que é terrível, que são as crianças que são espancadas por pai, né? Então, tem quantos casos? A criança é espancada pelo pai, o pai quebra o braço da criança, tiram a guarda, levam para a FEBEM. Qual é a grande alegria da criança? É o dia que esse pai que batia vai visitar, que se ilumina com um sorriso. Então, esse é um drama da alma humana, da família, do ser humano. Agora, não dá para admitir uma coisa dessa, tem que ter coragem. Se não está pensando no seu orgulho, na sua honra, na sua postura como ser humano, pensa na filha, porque não é justo que a filha pague o pato. E eu acho que uma boa lição nesse marido, ele até se emenda. Eu já tive um caso, porque eu fazia direito de família, uma mulher que apanhava, fizemos uma separação, o marido ficou bravo, e ela me apareceu anos depois, muito aborrecida, que estava grávida. Eu falei, mas por que você está aborrecido? Não, porque o pai é o meu marido. Eu falei, mas você não tinha separado? Ela falou, não, mas depois que o senhor fez a separação, como se eu fosse o responsável, ele nunca mais me bateu. Mudou, né? Eu tenho medo de ter que casar com ele. Eu falei, não precisa, você pode ter filha com ele, uma família reunida, mas sem violência. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa, a gente tem que evitar isso. De qualquer jeito. Com criança. E denunciar, e ajudar. Quantos casos que a criança é espancada pelo pai, a mãe sabe e não conta. Casos de crianças que são violentadas pelo pai, né? Os crimes sexuais, o local mais comum de acontecer um estupro, por exemplo, um crime sexual, é dentro de casa. Claro. É o padrasto, é o pai, é o irmão, é o tio, é o namorado da mãe, namorado da irmã. Então, a criança tem que crescer num ambiente saudável, né? Eu vi até que recentemente aqui em São Paulo, a própria Guarda Municipal vai atuar em Lei Maria da Penha. Se tiver violência, a própria Guarda Municipal vai agir. E tem que agir mesmo. Acho que precisa ter um gesto, eu recomendaria para essa senhora, um gesto de coragem e de desprendimento. Põe em risco o seu casamento, mas não põe em risco a saúde mental da sua filha.
É isso aí, mesmo conselho que a gente está aqui. Aproveitando para falar de crime, um assunto polêmico dos advogados e juízes, etc., é a questão do tribunal do júri, né? Porque, tirando os crimes dolosos contra a vida, quem julga é o juiz. No caso do júri, são pessoas da comunidade que julgam e algumas pessoas falam assim, mas é um leigo, não entende nada de direito, como é que ele vai julgar alguém que matou uma outra pessoa? Você é favorável ou contra o tribunal do júri? Olha, o seguinte, eu diria, o tribunal do júri é uma tradição linda no nosso país, né? Que foi uma construção. Mas hoje em dia eu questiono muito o tribunal do júri, porque o que está acontecendo no tribunal do júri? O tribunal do júri só julga o crime de sangue, quer dizer, o homicídio doloso, de crime de automóvel, tudo isso sai fora. Muita gente que vai ao tribunal do júri é o policial que matou alguém. E hoje em dia, essa nossa sociedade linchadora tende a perdoar quem mata o que ele acha que é bandido. Então, matou o ladrão, ele não quer saber muito se foi resistência, se foi execução. Legítima defesa. Há uma tendência de absolver. E, por outro lado, no homicídio, que é desse que era o chamado homicídio de honra, também às vezes há uma certa tendência, um amolecimento. Então, eu sei, hoje em dia eu estou um pouco desconfortável com o tribunal do júri e lamento que o Brasil tenha que enterrar uma tradição tão bonita, onde se formaram os maiores oradores, os maiores advogados, os maiores tribunos, mas a coisa está virando um sistema que eu não sei, eu tenho sérias dúvidas. Sabe uma outra coisa que me preocupa também, não sei se tem essa preocupação, às vezes as pessoas que trabalham com direito, elas têm uma preocupação muito grande com mídia e querem falar muito antes de analisar. Nos tribunais importantes, às vezes no Ministério Público, né? E muitas vezes você tem, assim, o que deveria ser a serenidade, né? Uma guerra de vaidades, né? E que aí se liga a alguns jornalistas que também não têm muito cuidado. Recentemente morreu o dono da escola base lá, que foi um dos casos de erro, de mais dramáticos no Brasil. Uma tragédia ali. E às vezes eu fico imaginando assim, um Supremo Tribunal, por exemplo, deveria ser o Tribunal da Serenidade, né? Até a questão da transmissão na televisão, que não tem, o americano gosta de mostrar tudo, mas quando a Suprema Corte americana se reúne, são eles entre eles e chegam ao consenso. Fico imaginando que às vezes algumas coisas no nosso Supremo ganham de 6-5. E é a corte que dita o direito, né? Se mesmo ali é de um voto só, será que a gente não precisa serenizar um pouco mais as pessoas que trabalham com a justiça? Não, acho que tem toda a razão quanto à necessidade de serenidade. E eu acho que isso é fundamental. Agora, eu tenho dúvidas quanto à televisão. Eu acho que o fato de televisionar, eu acho que deu uma publicidade ao Supremo, dá um apreço da população. Mas eu acho assim, eu acho que os ministros primeiro tinham que falar mais claro e mais conciso. Sabe, ele prepara o voto, passa para os colegas depois, mas se ele é conciso, fala claro o que ele quer dizer. Segundo, está havendo uma coisa que parece que quem fala primeiro é o mais importante. Então, sai todo mundo correndo para dar declaração. Eu acho que a declaração de um juiz tem que ser uma coisa muito excepcional. Você dá o seu voto, você julga rápido e dá o seu voto, mas evita falar sobre o assunto que você vai julgar na corte. Eu acho que essa é uma regra, eu diria quase que de ouro. Eu posso dizer, eu tive uma experiência de juiz excepcional, porque eu fui juiz do TRE aqui em São Paulo, né? Ao lado de desembargadores federais, estaduais, de juízes estaduais. E nós mantínhamos uma mais absoluta elegância. O procurador, às vezes, falava bravo, a gente dava o voto, mas com o maior respeito. A tradição da classe jurídica é o contraditório, mas a serenidade. O clima que se criou no Supremo, eu acho que é quase insuportável e um péssimo exemplo para a nação. Porque é uma nação em que as pessoas brigam no trânsito. Como é que o ministro do Supremo, que quase que bate no colega dele por causa de uma opinião divergente, dá o exemplo para a pessoa que quer brigar na rua por causa do trânsito, ou quer bater na mulher? Sabe, eu acho que é muito importante repensar esse clima no Supremo e tentar, quem sabe, eles lendo um pouco, eles se distraem e contêm um pouco esse ímpeto. A história do México, né? A história do México. Todo mundo. Não, e é importante falar, porque o Supremo ele acaba sendo um foco gerador para os outros tribunais, claro, né? Então, claro. Um desembargador num tribunal, ele olha o exemplo do Supremo, né? E fala, olha a serenidade que eles têm, né? O cuidado, a precaução.
Isso vale para o Ministério Público, isso vale para os delegados de polícia. Quer dizer, quando a pessoa faz uma opção de vida, de trabalhar com a justiça, e de repente assim, a vaidade, né, a vontade de aparecer, de sair correndo, de dar entrevista, de ganhar o aplauso naquele momento, né? Porque não necessariamente o que a população pensa no momento é o correto. Às vezes ela não tem a informação total. Então, aí os programas de sensacionalistas que têm grande audiência, mas que às vezes dão exemplos péssimos e lições erradas. Essa onda de linchamento que houve no país, inclusive de pessoas erradas, né? Quando era a pessoa certa, o povo ainda fala, que legal, né? Menos um. Agora, quando pega a pessoa errada, mostra o perigo do sistema da vingança privada e de você não ter mais justiça. Eu me preocupo muito isso com a educação também, porque isso vai gerando um clima de violência. Hoje você tem desenhos animados violentos, programa de televisão que fala sobre violência. As mídias sociais, elas vão se fortalecendo na violência. Quando um xinga o outro, cresce o número de seguidores, né? Então você vai gerando uma sociedade meio sem limite, sem referencial. Vai um querendo destruir o outro o tempo todo, né? Mas você sabe que uma coisa que melhorou muito em algumas cidades dos Estados Unidos foi dar uma educação jurídica, entre aspas, para a moçada na escola. Ir lá e fazer uma palestra, falar, olha, isso é crime, isso vai para a cadeia, isso é tal, isso não pode. E manter o diálogo, alimentar o diálogo, inclusive com a autoridade policial, tinha a polícia lá para eles conversarem, trocarem ideia. Isso é uma coisa que no Brasil nós estamos um pouco distante, mas pode dar um grande resultado em termos de combater violência e de diminuir criminalidade. São Paulo teve uma experiência muito interessante que chamava ProERD, eu não sei se continua tendo nas escolas, que eram os policiais irem nas escolas para fazer isso, né? Para falar do que é crime, do que é drogas e tal. E era interessante porque a criança, ela se aproxima do policial e ela respeita, ela valoriza a autoridade do policial. Exatamente. Porque também uma pessoa de bem não tem que ter medo da polícia, claro, né? E para isso a polícia tem que ter um bom treinamento, um bom salário, né? Boas condições de trabalho e tal, porque senão vira uma ficção, né? Uma dificuldade imensa da atuação deles, né? Muito bem, olha, muito bom recebê-lo aqui. Um prazer para aqui mim. Estão os livros, as sugestões, 336 horas, Casa da Palavra, vamos mostrar mais uma vez os livros. As letras da lei, contos, são vários juristas que se reúnem aqui, Eros Graus, Eduardo Mulaer, José Alexandre Tavares Guerreiro, Miguel Reale Júnior, e assim vai. Esses arquivos de fotografia já são meio esgotados, mas enfim. Mas é muito bonito, olha, o espírito dos lugares. Sabe que uma das definições, para mim, mais bonitas de profissional que o Paulo Freire uma vez deu para professor, foi assim, para você ser um bom professor, você tem que gostar de viver. E eu acho que isso vale para tudo. Para ser um bom juiz, para ser um bom advogado, para ser um bom fotógrafo, você tem que gostar de viver. Porque quando você gosta de viver, você tem essa fremente aventura da vida que te desafia o tempo todo, né? Não tem dúvida, é isso mesmo. E que privilégio nós termos convivido com um homem como Franco Montoro, né? É verdade. É tão bom a gente olhar... E olha, ele inclusive, assim, basta uma coisa para mostrar, assim, ele era um homem tão generoso, assim, que as pessoas achavam que ele não era herói, não era bravo, não era castigador. Mas naquela época, que fazem 25 anos, ele falava que nós precisávamos economizar água, que a crise da água viria. E nós esperamos esse tempo para ver a crise da água. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro a água está se tornando uma crise. Eu me lembro que ele usava a frase do Euclides da Cunha que falava dos nossos rios abandonados e falava da água o tempo todo, né? O tempo todo. E as pessoas achavam que ele era meio bobo. Meio louco. Um país com a água que tem... Aqui... Outra coisa que ele falava era da integração da América Latina, porque o mundo Também. ia se reunir em blocos. Estava começando a discussão da Europa e ele dizendo assim, nós precisamos de um bloco, porque sozinho você não consegue desenvolver, né? Exatamente. Que é a coisa da antevisão, né? A capacidade que você tem de ir além, de olhar, de compreender. Exatamente. Né? Querido, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, uma honra te entrevistar. para mim estar aqui no seu programa. Sucesso.
É isso aí. E a gente volta, tem uma linda semana. Cuide aí da sua família, aproveitando aqui o exemplo dessa senhora do Rio de Janeiro, né? A gente quer que as famílias sejam espaços de paz, espaços saudáveis, que as pessoas vivam sem máscara, que as pessoas possam conviver umas com as outras, né? Vejam que são 2 programas seguidos que a gente toca muito nesse tema da família, o outro lá falando dos filhos com drogas. Talvez o pai queira uma solução imediata para os problemas que ele tem. Isso é um processo, né? É um processo de exemplo, de diálogo, de construção coletiva, de fazer o bem. Às vezes tem tanta coisa ruim acontecendo, mas a gente não pode se cansar de fazer o bem, mesmo quando parece que a gente está nadando contra a correnteza. Vamos nadar contra a correnteza. Semana que vem a gente se encontra aqui em mais um Mundo Melhor.